O corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo. E individualmente sois membros desse corpo. Escutamos na segunda leitura da celebração de hoje. Vamos continuar a reflexão de semana passada. Vimos que pertencemos ao corpo de Cristo e que devemos viver para edificá-lo. E que ter clareza sobre isso faz com que superemos atitudes egoístas, individualistas. O foco, semana passada, era mais pessoal. Como me torno melhor vivendo no corpo e vivendo para o corpo de Cristo. Hoje, partimos do mesmo entendimento de pertencimento ao corpo de Cristo, mas tentando perceber que devo buscar o melhor para o corpo, mais do que para mim mesmo. E que isso fará despertar em nós atitudes de generosidade, sacrifício, superação. E ainda que esse estilo de vida possibilita experimentar a alegria de viver entre irmãos. Entendimento que nos falta. Entendimento que nos falta tantas vezes. Saber que somos irmãos. E que por isso rezamos a Deus chamando Ele de Pai. Vamos pautar nossa reflexão toda no catecismo da igreja. Então, irei apenas fazer as referências de número, para facilitar quem depois tiver desejo de querer visitar o catecismo. A começar por como o catecismo apresenta o Espírito Santo. Número 1108. O Espírito Santo é a comunhão, diz o catecismo. A missão dele é gerar comunhão. E por isso ele faz da igreja sacramento, sinal concreto dessa mesma comunhão. E os frutos dele em nossa alma, em nosso coração, não são outros do que construir comunhão com Deus e comunhão fraterna com as pessoas. E ainda o catecismo insiste, número 797, é o Espírito Santo que une cada um a Cristo e que une todos entre si. Os fiéis, introduzidos na fé, os fiéis que se deixam ser conduzidos pela ação do Espírito, comunicam comunhão no mundo, ao mundo. E constrói comunhão no mundo. Esses homens e mulheres, repito, marcados pela presença do Espírito, já deveriam construir a comunhão na igreja, porque ela em si já é sacramento de comunhão. Deveríamos conseguir construir comunhão aqui e levar essa comunhão daqui para fora. Mas estamos num mundo polarizado e de conflitos, e trazemos o conflito e a polarização para dentro da igreja, ao invés de levar a comunhão daqui para fora, trazemos os conflitos e as divisões para dentro da igreja. E é preciso entender a igreja como um corpo, cada membro diferente, mas todos com a mesma função e com a mesma missão de edificar a igreja, com suas características, com suas qualidades, com seus talentos, com as suas diferenças. Número 948. Depois do batismo, somos incorporados a Cristo.
e vivemos um verdadeiro intercâmbio de vida. A vida de todo batizado está interlaçada, está interligada. E não tem como dissolver isso. De modo que o bem e o mal, praticado e experimentado, afeta o corpo. O bem praticado por um batizado afeta o corpo. O mal praticado por um batizado afeta o corpo. Nossas escolhas não afetam apenas a nossa própria vida, mas afeta a dinâmica do corpo de Cristo. Por quê? Porque fazemos parte desse corpo, porque estamos interligados. E por isso temos que ser muito responsáveis com a nossa vida. Quando escutamos sobre algum ato de caridade grandioso, ou algum bom projeto executado, ou ainda um grande testemunho de fé dado, mesmo que em um lugar distante, em um país longe, ficamos felizes, orgulhosos de sermos católicos. E queremos então contar às pessoas, compartilhar o fato. Mas o inverso, quando ocorre, um contra-testemunho de um leigo, de um consagrado, de um sacerdote, ficamos entristecidos e sentimos vergonha. Então, tanto nos alegramos, quanto sentimos vergonha. Veja se não foi o que escutamos na leitura de Paulo. Vós todos sois corpo de Cristo. Por isso sentimos alegria, por isso sentimos tristeza. O Espírito Santo age nesse corpo. Pelo batismo, nos insere no corpo, já falamos. Pelos demais sacramentos, então, cura, fortalece e faz o corpo crescer. E por graças especiais, torna os fiéis, vocês e eu, aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e o maior incremento da igreja. 798. O Espírito Santo nos cumula de graças para fazer a igreja crescer, para fazer o corpo de Cristo se desenvolver. Mas o que fazemos com esses dons que recebemos? Quando celebramos Pentecostes, quando invocamos o Espírito Santo, quando permitimos que Ele haja em nós, possibilitamos nos tornar como aqueles primeiros cristãos, que tudo era tido em comum. Atos, capítulo 4, versículo 32. Nós temos a vida em comum? Nós temos a vida partilhada? Nós fazemos a igreja crescer com a nossa vida, com os nossos talentos? O que fazemos com a vida que recebemos de Deus para a igreja, para o corpo de Cristo, para o outro que eu deveria chamar de irmão? O que eu faço para ele, para a igreja, com a vida que recebi de Deus? Continua o Catecismo 952. Tudo que o verdadeiro cristão possui deve considerá-lo como um bem que é comum de todos. O cristão é um administrador dos bens do Senhor, diz o Catecismo. A tua vida não é tua, a tua vida é de Deus. Você administra para Deus a tua vida. Administra para Deus aquilo que você possui. Caberia aqui, ou ao menos teríamos a possibilidade aqui, de abrir um outro aspecto de reflexão, que é como o Espírito Santo edifica a igreja
pela Santa Missa que consagra a Eucaristia. E como essa Eucaristia consagrada, ela também estabelece profunda comunhão com Deus e entre os irmãos. Mas iria alongar demais a reflexão. Mas deixe uma referência. Papa Bento, ainda enquanto cardeal, no livro Compreender a Igreja Hoje, no primeiro capítulo desse livro, desenvolve esse tema. E o subtítulo do livro é justamente uma igreja chamada à unidade, uma igreja chamada à comunhão. Para perceber que nós, enquanto cristãos, membros dessa igreja, devemos gerar comunhão, construir unidade, sermos promotores de unidade. E não vivermos polarizados, dividindo. Então fica a sugestão do livro do Papa Bento. O movimento precisa estar claro para todos vocês. O caminho que fizemos de reflexão de semana passada para cá, esse caminho de conversão pessoal supõe maior conhecimento da doutrina. E como vocês me escutam falar sobre isso. Por quê? Porque fazendo crescer o meu conhecimento, minha fé torna-se mais sólida, menos frágil, menos exposta a tentações, a dúvidas, a questionamentos, a implicância de tantas pessoas, porque passo a ter respostas para dar, para mim mesmo e para o outro. E por isso é uma falha grave, não nos empenharmos no aprofundamento do conhecimento de nossa fé. Porque ao não aprofundar nossa fé, eu a exponho ao perigo de perdê-la. Então, um passo de conversão é o conhecimento. Um outro passo de conversão é a menor incidência de pecado sobre nossa vida. E é triste ver muitos católicos acostumados ao pecado, acostumados a passar dias, semanas, com a consciência de estar em pecado grave e permanecer em pecado grave. Não é confessar para comungar, é confessar porque não pode permanecer em pecado. A comunhão eucarística é uma consequência de quem está em comunhão com Deus. Mas lutar contra o pecado. Terceira realidade de quem quer converter a vida e quem quer estar mais perto de Deus é a vida mais piedosa, que se reflete em nossa oração cotidiana, se reflete em nossa postura na igreja, a forma como vestimos, a forma como nos comportamos na celebração, a forma como nos colocamos diante de Deus. E uma vida piedosa e virtuosa. Assim, é superada a atitude de egoísmo. Assim, crescemos na consciência de pertencimento ao corpo. Assim, a vida tende a ser mais para o corpo, mais para o outro e menos para si mesmo. Supliquemos ao Espírito Santo. Vem agir na minha vida. Vem agir na vida de nossa comunidade. Para que sejamos, para que entendamos melhor a igreja, o corpo de Cristo. Esse pertencimento ao corpo, no qual todos nós somos chamados a experimentar. E que possamos viver para o corpo. Viver para a igreja. Como que você se entende católico e acha que não precisa viver para a igreja? E acha que não precisa viver para o corpo de Cristo? Como você pensa e entende ser católico e não
tomar consciência que precisa servir aos irmãos. Que Deus nos ajude. Nos ajude a entender que servir aos irmãos é uma experiência de fé, da qual não posso abrir mão. E assim, faremos a igreja mais bela, faremos a igreja crescer. Que Deus nos ajude, a todos nós, assim seja.